evitado por parte de Jacó. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Houve o preterir por ambas as partes. O texto e o contexto mostra que havia essa escolha pessoal entre ambos, a ponto que a Bíblia diz que um dos motivos principais da fuga urgencial de Jacó foi este motivo, a escolha do pai pelo filho, por um filho, e da mãe pelo outro. Porque na ótica razoável humana dá para a gente perceber que quando os planos de Deus são proferidos por Ele, bem verdade é que vai se cumprir. Se foi Ele que disse, eu parto do pressuposto que às vezes a gente sofre muito pelas nossas próprias decisões, precipitações, atitudes, desespero. Pois a Bíblia diz que quando Isaac quis abençoar Esaú, veio a interferência humana de Rebeca, se bem que é necessário, o ser humano precisa do outro. Mas dentro de um contexto legal, moral, vou dizer assim, porque a lei não existia, a gente percebe que houve algumas precipitações. Se fosse hoje, nós seríamos desclassificados, não passaríamos pelo crivo, porque houve falsidade ideológica, partindo do pressuposto odierno, não da época. Ela apresentou Jacó como Esaú. Jacó disse que era Esaú quando não era. Mesmo que veja que Deus já havia preparado o direito, porque o direito legal da primogenitura era de Esaú. Mas Esaú vendeu, e vendeu com juramento. Isto era a mesma coisa de ser ratificado em cartório. Então, quando nós observamos a descoberta do plano, o rancor, o ódio vem. Porque quando Esaú percebe o que perdeu, mas da forma que perdeu, porque o problema não foi perder, foi a forma que ele perdeu. Então, ele publicitou, ele falou que quando o pai morresse, ele ia matar Jacó por conta disso. E a Bíblia diz que Esaú odiava Jacó. Então Jacó foge desesperadamente para a terra de Padã-Arã, e lá passam cerca de 20 anos sofrendo. É aqui que eu particularmente, é um pensamento, eu acredito que não precisava sofrer tanto assim, para que Deus pudesse levar ele ao entendimento da fé. Todo sofrimento, o maior ponto de sofrimento do ser humano são as nossas próprias decisões erradas. O desespero, volta a dizer. Então a Bíblia diz que Jacó faz isso e tem que fugir de uma forma urgencial, não calculada, não planejada. Imagine só o desfeito que isso não causou. E por muitos anos ele ralou na casa de Labão, ele ralou no campo, diante do sol, cuidando do rebanho. Então, quando nós vamos lá no capítulo 33, que Deus manda ele voltar, veja como Deus é fiel, esperou, mas não desiste dele. Pede para ele que ele volte, e a maior preocupação dele agora era reencontrar o seu amigo, o seu irmão. Ele sabia que tinha ferido. Olha, se eu sou inocente, eu não tenho o que temer. Então a Bíblia diz que ele temeu. Se ele temeu era porque a consciência o acusava de alguma coisa. E veja que quando ele vai se preparar para o reencontro, ele abre mão de quase tudo que tem, 3 rebanhos divididos por 3 servos, para ofertar como presentes para Esaú. E o contexto diz que quando ele se encontra com Esaú, a primeira coisa que se faz é inclinar-se até o chão, por algumas vezes. E chamou minha atenção quando Esaú questiona: meu irmão, para que todo este rebanho que veio antes de você? Então Jacó disse: é um presente meu para você. Então ele diz: eu não preciso, eu já tenho bastante. Então veja como são os planos de Deus.
Deus não disse que Jacó ia ser maior que Esaú, disse que ele ia dominar, ou até maior. Mas veja que as promessas de Deus não deixou de, bem que seja diferente de Esaú para Jacó, mas eu acredito que Jacó não precisava sofrer muito assim. Então veja que a história começa: Esaú odiava Jacó. Quando nós vamos para a posteridade, a Bíblia vai falar no capítulo 37 de José. E a Bíblia diz que um dos maiores problemas de José era o preterir do pai. Jacó não aprendeu, no bom sentido, e preteriu Jacó diante dos outros filhos. Preteriu José. Amava mais o José do que os seus irmãos. Então a Bíblia diz que José sofreu não só pelo sonho, está escrito, os irmãos de José odiavam José. O sonho foi só mais um incremento do ódio, mas o principal motivo era que Jacó amava mais a ele do que os outros. E se nós analisarmos mais para frente, veja que não precisava José sofrer tanto daquele jeito. Assim, é tudo princípio de uma ótica construtiva da falha, da precipitação do ser humano, das escolhas erradas. Posso até dizer, por que Jesus sofreu? Sofreu por uma falha nossa, por uma precipitação do ser humano, que teve que pagar o preço. Então veja que José sofreu por aqueles cerca de 13 anos, tudo porque a Bíblia vai dizer que seus irmãos o odiavam, por conta da escolha e do preterio. Então quando a gente vai mais para frente, o texto que a gente está se baseando, é que quando José sabe, já era casado, teve 2 filhos. O primeiro, Deus me fez esquecer, Manassés. Segundo, Deus me fez prosperar, Efraim. Veja que o princípio já estão interligados. A Bíblia diz que quando José vai levar os seus filhos, sabe que o pai vai morrer e precisava ser bênção, o direito era de Manassés, legalmente, pela primogenitura. Mas ele leva os 2. Ele não pretere. Veja que a unidade dos 2. Quando Jacó pergunta: quem são esses meninos? São meus filhos, pai. E eu trouxe para que o Senhor os abençoe. Os abençoe. Quem? Ele não levou só um, ele levou os 2. Veja como o princípio da unidade é importante, o amor prevalece. Então é quando nós percebemos, dentro de uma meditação simples, que quando Jacó, mesmo cruzando a mão e preterindo Efraim, mas a bênção foi para os 2. Manassés e Efraim foram abençoados. Manassés não perdeu o direito da primogenitura. E Efraim também não deixou de ser abençoado. Jacó morre, José morre. Veja que quando vamos contar as 12 tribos de Israel, Rúben, me ajude, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Assé. Em síntese, quando você chega na 11ª tribo, é meio a meio. Não está só um, não está Manassés, não está Efraim. É a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim. Ou seja, a unidade prevalece. Efraim cresceu como Israel, mas fracassou. Jeremias capítulo 8, versículo 22, aí Deus diz: por que o meu povo fracassou? Direto para Efraim. Será que Manassés não tinha saúde, não tinha um bálsamo para sarar-lhes as feridas? Efraim cresceu, mas dependia de Manassés. E Manassés tinha a cura, tinha o bálsamo, tinha a restauração, mas Efraim tinha história, tinha o reino. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, a base fundamental da mensagem de todo esse contexto que a gente está vendo, que a gente está visitando, a base fundamental na despedida de Jesus com os discípulos foi única: o mundo só saberá se vocês serão meus discípulos, ou são, se vocês amardes uns aos outros como eu vos amei. Um novo mandamento eu vos deixo, eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí vem Paulo, diz: suportais a carga um do outro.
A gente muitas vezes entende que esse suportar é entender, é compreender, mas eu fiz muito isso. A gente vê comumente quem trabalha com agricultura. Eu tenho no meu quintal hoje um pé de mamão que ele nasceu diferente dos outros. Ele nasceu encurvado e quando ele começou a frutificar, os frutos iam derrubá-lo. Aí a gente costuma pegar uma madeira, faz um tipo de X e coloca. Ou seja, aquilo é uma escora, aquilo é um suporte. Então, suportando um ao outro, quando o outro tem as suas deficiências, o amor vem e suporta por meio de mim. Então, gente, eu quero me basear nesta manhã, nesse momento tão único no nosso grupo, na nossa vida. Podem existir outras viagens, mas não será igual a essa. Principalmente para mim, que é a primeira nunca se esquece. Então eu gostaria de deixar essa simples meditação, o valor da unidade. A 11ª tribo não é Rúben, não é um, são os dois, a meia tribo. Um cresceu, mas dependeu do outro, que tinha o direito da primogenitura. O direito do que tinha primogenitura não descartou porque o outro cresceu. Você, salvo engano, mas você não vê na Bíblia que Manassés odiou a Efraim e Efraim odiou a Manassés. Você vai encontrar que Esaú odiou a Jacó e os irmãos de José odiaram Jacó. Então, a maior mensagem de tudo isso aqui está baseada unicamente no amor, na unidade. Então, uma das lições que eu estava meditando ontem à noite, até 3 horas da manhã eu estava acordado e meditando um pouco sobre o quanto a unidade é a base de tudo, o quanto o amor supera tudo, suporta tudo. Então Paulo diz no capítulo 13 de Coríntios, primeira carta, o amor suporta tudo, o amor não se ensoberbece, não tem ciúme. Então eu queria deixar esta meditação sobre a unidade.